E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Boifubá e você tá aqui no Papo de Mestre, tá? A gente tá refazendo sim o nosso canal depois da merda que aconteceu. E se você era inscrito no outro canal, por favor, se inscreva de novo, tá? Pra você continuar recebendo as atualizações dos próximos vídeos que virão, tá? A gente tá no Facebook também, eu vou passar a colocar os vídeos no Facebook pra galera que usa mais a rede social, não usa o YouTube, poder ver os vídeos também, comentar e participar de boa, tá ok? Os links vão estar todos aqui no vídeo aqui, vocês podem só entrar no decorrer do vídeo aí, vocês vão ver, tá? Eu tô lá no Discord também, eu sempre fico lá pelo Discord, então se você quiser me adicionar, deixar uma mensagem pra mim lá no canal, eu vou ler, vou responder, se eu tiver online a gente até troca uma ideia, eu adoro trocar ideia com vocês, tá? Vamos lá, começar no nosso assunto aqui. O nosso assunto hoje é sobre viagem no tempo. Viagem no tempo é um troço puta complicado de se colocar numa mesa, porque você pode perder meio que a linha do que você queria fazer e mudar todo o rumo da sua história. Você pode fazer uma enorme de uma cagada com viagem no tempo, se você não seguir algumas regrinhas, tá? Eu já mestrei bastante coisa de viagem no tempo e eu adaptei o assunto para as minhas campanhas e deu sempre muito certinho, tá? Mas foi a duro custo, foi muita experiência, foi muito livro que eu li e tal, teste, coisa que eu pesquisei na internet, coisa que eu vi na gringa e tal. E eu vou trazer resumidamente aqui para vocês, tá bom? É claro que eu vou trazer em forma de dogma aqui, tá? Eu vou dizer assim, vocês têm que fazer assim. Vocês têm que fazer assim se vocês quiserem seguir o meu roteiro de como eu fiz, como deu certo. Mas se vocês não quiserem, vocês adaptem aí, façam os testes na sua mesa conforme vocês quiserem aí, tá? Vamos lá. Antes da gente começar, eu quero recomendar 2 livros pra vocês que são super interessantes pra viagem no tempo que eu curto, tá? O primeiro deles é o GURPS Viagem no Tempo, da 3ª edição. A gente tem essa edição em português, você acha aí na internet para comprar, para baixar. Você pode ir no site da Steve Jackson comprar também, lá deve ter, tá? Por que eu acho esse livro interessante? Porque é um livro só que trata sobre o assunto, ele trata o assunto de forma de campanha também. Ele te fala como você pode jogar, ele te dá perfis de viajantes no tempo, ele cria vantagens e desvantagens e tal. E é muito útil para você. Ele soluciona algumas questões assim filosóficas, né? E tecnológicas para você... Tecnológicas não, científicas, né? Para você poder fazer sua viagem no tempo e justificar isso dentro do seu jogo. O outro livro que eu recomendo é o Mago Ascensão, ou o Mago do New World of Darkness, tá? Que também traz o assunto de viagem no tempo lá no capítulo de Esferas do Tempo. Então vale a pena dar uma lidinha nos talentos, do que pode ser feito, para você ter uma noção, dar um vislumbre aí do que pode acontecer quando pessoas viajam no tempo, tá bom? Aí você me diz, porra, mas eu jogo D&D. Não tem problema, cara. Porra, não seja bitoladinho. Você vai lá, lê e tira o que dá pra trazer pro seu sistema, adapta alguma coisa, cria um feat, um talento, né? Uma skill ou uma magia, alguma porra que seja, que caiba aí dentro do seu sistema, que fique legal pra você jogar na sua mesa. O importante é se divertir. Essa é a regra maior, tá? Então vamos lá. Eu costumo separar a viagem do tempo em 2 partes, que é o passado, né, e o futuro. Algumas coisas você não pode mexer, tá? Assim, isso eu acho que é um dogma para quando você está jogando viagem do tempo. Você tem que fazer uma campanha pensada quase que 100% do tempo, tá? Tem que ser tudo muito planejadinho, tá? Para a coisa não descambar. Eu acho que não cabe improvisação, assim, muita improvisação quando você está mestrando campanha do tempo, tá bom? Porque se você improvisar e o jogador tiver uma criatividade, ele quebra as tuas pernas e você pode ficar sem saber o que fazer. Você vai precisar de pedir um tempinho para pensar e pode não ser legal. Então, faça uma coisa mais escrita, faça uma coisa mais pensada, que fica, porra, muito bacana, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando primeiro de passado. O passado, galera, você pode tratar ele de 2 maneiras. A primeira é, o jogador ele não pode de forma alguma alterar o passado que ocorreu, tá bom? Basicamente é o seguinte, qualquer alteração que seja feita no passado foi algo necessário para que o presente seja como ele é, tá ok? Vamos lá. O jogador lê um livro de história e vê um acontecimento ali, tá bom? Ele vai para o passado, ele tenta mudar tudo o que aconteceu, mas conforme ele tenta mudar, ele só ajuda para que aquelas coisas tenham acontecido da forma que aconteceu aqui no presente, tá bom? Então, já vai pensando nessa história. Eu vou dar um exemplo muito claro.
vocês ficam sabendo que vocês precisam regressar ao passado num determinado hotel onde tem um cara que vocês precisam que ele não faça uma determinada troca. Aí um jogador tem uma ideia assim, olha, ele está em atividade suspeita, vamos fazer o seguinte, vamos passar em frente ao hotel, vamos dar uns tiros pro alto, tá? Vamos tacar fogo num carro, que vai vir um monte de polícia, e como ele tem atitude suspeita, ele não vai querer entrar nesse hotel. Tudo bem? Então, nesse caso, o que aconteceria? O cara estava passando por ali, ele viu que tinha uma confusão, ele se aproveitou daquela confusão para que ninguém o visse e pluf, entrou no hotel, fez o registro e foi para aquele quarto e o presente se confirmou. Vocês ajudaram o cara a entrar no quarto, tá bom? Essa é a grande sacada da viagem do tempo, você fazer essas jogadinhas assim, essas interpretações do que aconteceu para a coisa acontecer do jeito que é. E a outra coisa o jogador, o jogador ele pode alterar o passado dele tranquilamente, tá bom? Quando você altera o passado, eu acho muitíssimo complicado isso, porque quando você altera o passado, você altera o presente e você modifica o futuro, tá? Então isso você vai ter que mostrar que você é um grande mestre para fazer essas interpretações. Existe um meio termo aí, você pode dizer que o cara não consegue alterar o próprio presente, uma vez que ele é um agente que viaja para um passado, que é uma dimensão paralela. É foda, tá? Você vai encontrar muito disso, essa metafísica louca, quântica, abstrata. Ele viaja para o passado, para um mundo paralelo, mas ele não muda o presente dele, ele só muda os ocorridos. Você pode determinar também que apenas alguns dos eventos do passado pequenos, tá, não tão influentes, permitam-se ser mudados, os maiores não. Você pode colocar que existam outros agentes que não permitam que isso aconteça, tá? Tenha em mente sempre a ideia do efeito borboleta, tá? Se você não sabe o que é o efeito borboleta, dá uma pesquisada no Wikipedia que não é tão complicado, não. Ela é uma demonstração que fica dentro da teoria do caos e basicamente ela diz o seguinte: uma borboleta que bate as asas aqui, ela pode talvez causar um tufão no outro lado do mundo. Porque o ventinho que sai dela vai aumentando, bate numa folha de árvore, que chaculeja outra, que faz a árvore cair, blá 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 blá. A gente não sabe o que aconteceu. O que acontece. Então tenha sempre ideia da teoria do caos na sua cabeça. E vamos falar de futuro. Quando a gente fala de futuro, viajar para o futuro é meio que uma coisa que acontece no seu passado. Você não sabe o que aconteceu, então você tem que tomar muito cuidado. Quando o jogador está no futuro, ele vai acabar vendo as interpretações do futuro lá que você colocou para ele. Então, se ele voltar para o passado, por presente, vamos dizer assim, depois de ter conhecido o futuro, pode ser um problema do caramba para você, tá? Então, eu recomendo sempre que o futuro na sua campanha ele seja algo restritivo, tá bom? Mas uma outra ideia de você saber o que está no seu futuro, que é também uma espécie de viagem do tempo, eu vou falar agora também, que eu acho um troço muito bacana. Eu tava vendo na internet, o Marcelo Teles, da Rede RPG, tinha feito uma postagem de um RPG que se chama Odu RPG. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá anotado aqui. O Odu RPG. O Odu RPG, ele é um RPG que narra a cultura iorubá e você usa o Búzios, tá? Para você obter as suas respostas para as coisas que você está fazendo. Ele é o dado da cultura iorubá, tá bom? Eu achei isso muito bacana. O RPG é do Felipe Bardo, tá? Então, Felipe, se tu tá assistindo aí, cara, por favor, 11 páginas aí, não deu não. Mais exemplos, mais histórias, como joga, fala mais pra gente. Continua nesse projeto aí que, porra, é muito legal. E pra quem não conhece, como eles já colocaram a disponibilidade, eu vou colocar o link na descrição também, para vocês darem uma olhada no RPG, tá bom? Mas por que eu tô falando desse RPG? Porque o sistema de búzios dele é um sistema de oráculos, tá? Então eu usei isso na minha campanha, em 2 sessões, já 2 sessões eu tô usando isso na minha campanha, para os jogadores poderem predizer o próprio futuro, tá bom? Eu substituí o búzios por moedas, tá? Porque eu fiquei sabendo que algumas pessoas eram sensíveis à questão do búzios, porque jogar o búzios é um ritual, né? Então, como eu tenho pessoas que são de religiões de matrizes africanas, eles não gostaram muito da ideia, eu troquei por moeda e ficou tudo de boa, tá bom?
Então eu segui meio que esse padrão para eu saber o futuro. Então o que a gente vai fazer quando a gente fala o futuro do cara? Eu fazia uma pergunta para ele e de acordo com o que caía nos búzios, eu dizia o que ia acontecer. Quando isso acontece, gente, você tem que, infelizmente, prender o cara ao futuro dele. É como ele ganhasse uma desvantagem de destino na ficha dele, tá? Ou positivo ou negativo. Então o que está sendo feito aqui? Vamos lá. O cara chegou lá pra mim e falou assim, eu quero saber se a gente vai começar a conseguir matar o vilão, né? O grande boss. E os búzios disseram lá que não, vocês não vão conseguir matar nem fudendo, não adianta, fica relaxado de boa aí. Tá, o que você pode fazer com os jogadores nesse caso? Pô, chegar no final e não matar é frustrante, né? Eles podem seguir toda a história deles, chegar lá no final, e quando eles forem pra matar o cara, entendeu? O cara simplesmente conseguiu terminar o ritual dele e você fecha o arco de história e começa um novo arco de história lidando com as consequências de não ter matado o cara. Essa é uma sugestão. Outra coisa que pode acontecer também é tipo, ele fez a pergunta, vamos conseguir matar o vilão? Não. É porque esse cara pode morrer no processo de matar o vilão. Essa é a mesma coisa que acontece. Se ele morreu, né? Faz outra ficha ou ressuscita, você pode dizer que reseta e tal. Outra coisa maneira também é que o jogador pode alterar o futuro, né? Dizem que a gente é o senhor do nosso próprio destino e você pode alterar aí o seu futuro. Essa é uma forma muito mais simples, mais clara, mas eu acho que isso ainda pode perder um pouquinho da questão de saber o que vai acontecer no seu futuro, tá bom? Vamos lá. Eu tô falando meio que de oráculo, numa coisa de viagem do tempo, porque não importa se você viajou no tempo, o importa é que você sabe o que vai acontecer, tá? Então por isso eu coloquei a questão do oráculo aí. Então, gente, só para relembrar os pontos principais aqui. Primeira coisa, não deixe fio solto, faça uma coisa mais amarradinha. Nesse caso específico, eu não acho feio o mestre controlar o destino ali, as decisões dos jogadores, tá bom? Não no sentido de falar, você não pode fazer isso. Mas o cara meio que forçar a história para ir para onde ele quer, sabe? Porque você tem que manter a linha do tempo. Existem muitas coisas que você pode colocar. Você pode, por exemplo, na mitologia grega você tem as deusas lá que ficam tecendo os fios do destino, né? Não sei se é a Irmandade de Akashi agora, no Mago. Se o pessoal começa a brincar com a linha do tempo, eles aparecem e te enfiam a porrada. Existem várias coisas que você pode brincar aí com a questão de viagem no tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E os comentários aqui embaixo serão muitíssimos bem-vindos, tá bom, gente? Mais alguma coisa? Não. Então a gente vai encerrar por aqui. Obrigado e tchau, tchau.